E o governo pretende usar 40 bilhões de reais para cobrir o rombo no orçamento. O chamado recurso excedente, inclusive de 8 fundos nacionais, esse valor, inclusive, seria utilizado para ajudar a equilibrar as contas públicas entre 2025 e 2030. Essa medida faz parte do pacote de corte de gastos que começou a ser enviado ao Congresso na última semana. Segundo dados de 2023 do Tesouro Nacional, esses 8 fundos fecharam o ano com um superávit de 45 bilhões de reais. De acordo com o Ministério, os fundos não serão comprometidos. O projeto de lei ainda precisa ser votado pela Câmara e pelo Senado para passar a valer. Começar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, tem um projeto que pretende autorizar o governo a utilizar esse excedente de um fundo específico para cobrir o rombo de uma outra área, porque atualmente você só pode utilizar aquele excedente naquela área que se refere o fundo. Por exemplo, o fundo de aviação, você só pode utilizar o dinheiro naquela área, mas daí autorizaria a utilizar o dinheiro para cobrir o rombo em outras áreas do governo. Seria oficializar a pedalada, simplificando aqui para o nosso público. Queria que você trouxesse a análise sobre essa medida prevista no pacote de gastos, a intenção do governo de usar esses 40 bilhões excedentes dos fundos nacionais. Trata-se de uma medida de uma irresponsabilidade absurda. E eu espero que o parlamento brasileiro não aprove tamanho absurdo. O que está acontecendo, Caniato? O governo não faz o ajuste fiscal, aumenta o gasto público sem estar atrelado a receita alguma e agora quer sequestrar o dinheiro desses fundos que tem propósito específico. Você mencionou um deles, o Fundo de Aviação Civil. Sabe para que serve o Fundo de Aviação Civil? Ele serve para atender os aeroportos, para melhorar a qualidade das pistas de pouso, decolagem dos aviões. Como é que você vai tomar o dinheiro desse fundo para pagar o aumento excessivo que o governo deu para determinadas categorias? Para pagar parte dessa isenção do imposto de renda que ele quer aprovar? É um absurdo. Esses fundos existem. Tem Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que financia pesquisa, dinheiro, tudo dinheiro carimbado, com uma função específica. Você quer rapar o cofre para pagar o rombo de um governo que gasta de maneira irresponsável. É uma coisa absurda. O Congresso Nacional não pode aprovar isso, porque isso aí mostra duas coisas. Primeiro, o governo, como não tem mais como equilibrar as contas e fechar a conta do orçamento, ele está avançando, e aí, delegado Palumbo, é muito importante isso, ele está avançando no dinheiro para fiscal, que não está no orçamento. Isso aí não está no orçamento. É tudo que está fora do orçamento. É um absurdo. Você está querendo pegar dinheiro para fiscal para sustentar o rombo do orçamento do governo. Isso não é pedalada, isso é crime. Isso aí é motivo de impedimento, de impeachment do presidente da República. Não pode aceitar um negócio desse. E não pode uma lei legalizar algo que é absolutamente ilegal, que não tem um pé nem cabeça. O governo está cada vez mais criando mecanismos parafiscais para pagar rombos da máquina pública e rombos do orçamento. Isso não pode ser aceito. Isso é mais uma demonstração de um governo que não tem compromisso algum com o ajuste fiscal. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: o governo federal pretende utilizar 40 bilhões de reais de fundos nacionais com o objetivo de equilibrar as contas públicas, cobrir rombos em várias áreas do governo federal. Medida, inclusive, que vai passar pelo Congresso Nacional. E o Dávila fez uma série de críticas e apontamentos, delegado Palumbo. Queria que o senhor trouxesse seu ponto de vista e qual é a expectativa. O que você conversa com os seus pares, colegas deputados em relação a esse mega projeto do governo federal, hein, delegado? É por isso que 99% dos meus votos são contra esse governo. Infelizmente, a gente não consegue achar um motivo
plausível para votar a favor. Entre os fundos tem o Fundo Nacional Antidrogas. Como que você vai mexer nisso? É surreal, como disse o Dávila. Aí mexe nas Forças Armadas, Fundo do Exército, Fundo Aeronáutico, Fundo Naval. Ou seja, parece que este governo, tenho certeza, que este governo odeia as Forças Armadas. Quer mexer na previdência deles? Não, agora vão mexer no fundo também. As Forças Armadas estão falidas, estão sucateadas. A quantidade de militares que ficam aqui canecando. O que é canecar? Você vai passando de gabinete em gabinete tentando alguma verbinha. Mas não é verba para você fazer alguma coisa estrondosa, não. É para você cobrir os gastos, que o governo não está ajudando absolutamente nada. E outro também fundo que me chamou muita atenção foi o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Neste país aqui morre-se mais de 30 mil pessoas anualmente no trânsito. E aí o governo simplesmente, não, vamos mexer no Fundo de Educação no Trânsito, porque isso não é importante. Morre-se mais de 40 mil pessoas vítimas de violência e agora no trânsito 34 mil, um pouco mais que isso. E o governo acha normal mexer nesse fundo. Eu repito, a ideia do Mota é excelente. Vamos abaixar um pouco os gastos públicos, vamos diminuir para 8 ministérios. Adorei essa ideia do Mota, mas infelizmente não vai para frente. Olha onde ele está mexendo. Só falta agora ele mexer no Fundo da Saúde e Fundo de Segurança Pública, para a gente colocar uma pá de cal de vez nesse governo. Não é possível essas medidas. É por isso que o mercado, todas as vezes, reage mal, muito mal. É por isso que a gente tem 25 bilhões de investidores de bolsa tirando dinheiro do país. É cada medida desse governo que fica indefensável.